A vida por trás das muralhas da prisão que virou o pesadelo dos criminosos. Você vai ver agora porque nem os chefões do crime mais poderosos fogem do complexo de Bangu, no Rio. Pela primeira vez, uma equipe de reportagem teve acesso irrestrito à maior cadeia pública do país. 48 cubículos de 6 metros quadrados, no centro do maior complexo penitenciário do país. Celas à prova de fuga, cercadas por uma muralha de cor pálida, vigiadas noite e dia por homens armados e monitoradas à distância por um circuito de TV. Esta é Bangu 1, a menor e mais temida penitenciária deste lugar. Bangu 1 foi construída no fim dos anos 80 para receber os bandidos mais perigosos do Rio. Sequestradores, traficantes, criminosos ligados ao comércio internacional de armas e drogas. Nunca havia sido autorizada filmagem da dura rotina dentro da penitenciária. Você vai ver como o preso é recebido, a maneira como se impõe disciplina. A partir de hoje, vocês vão ser observados diariamente a conduta de cada um. E como funciona o esquema de segurança, desde a portaria que dá acesso à rua. Esta é a entrada do complexo, a cerca de 40 quilômetros do centro do Rio. Quase toda manhã, centenas de pessoas formam filas ali. As unidades penais de Bangu recebem 1.500 visitantes por dia. Até a comida dos presos passa pela revista. 200 metros depois da entrada principal, existe uma segunda portaria. Logo a seguir, aparecem as primeiras penitenciárias. Chegamos a um terceiro ponto de controle, nossa última barreira antes de chegar a Bangu 1. Mais alguns metros, e também à nossa direita, aparece a muralha de cor pálida, aquela que vimos do alto. Esta é a porta de entrada da penitenciária Laércio da Costa Pelegrino, mais conhecida no Brasil como Bangu 1. Daqui onde nós estamos, já dentro do complexo penitenciário, até o interior das galerias, vamos passar por 8 pontos de controle, também chamados de cortinas de segurança. Nenhuma das 26 unidades prisionais deste lugar é tão segura quanto Bangu 1. Primeira porta tem uma dupla face metálica com barras de ferro por dentro. E aqui logo o primeiro detector de metais. Apitou. Vê se é o centro. Relógio. Relógio. Mesmo tendo passado pelo detector de metais, a gente tem que tirar os sapatos e passa pelo raio-x. O raio-x identifica claramente ali 2 pedaços de metal, são 2 pequenas barras metálicas na sola do sapato. Nós agora vamos esconder este telefone celular aqui na caixa e ver como ele aparece ali na tela. Ali a gente vê claramente os contornos do celular, o telefone aparece com uma cor mais escura no centro do círculo alaranjado. O terceiro portão é aberto. Ele dá acesso a um grande espaço vazio que separa o prédio central da muralha de concreto. Daquele ponto em diante, é proibido entrar com arma de fogo. No caso de uma rebelião no interior da cadeia, os detentos não teriam acesso a fuzis e pistolas. Existem 8 bloqueadores de celular ao redor do prédio, onde ficam as galerias. O muro tem 6 metros de altura e pelo menos mais 2 metros para baixo da terra. Atiradores circulam por um passadiço, o corredor elevado da fortaleza. O passadiço foi construído depois de uma grande rebelião que paralisou o país. Setembro de 2002. Amotinados tomaram a cadeia, invadiram a galeria de uma facção rival e executaram 4 detentos. Eles dominaram a penitenciária até este ponto, o portão número 4,
onde acabamos de chegar. Entramos agora na parte mais importante de Bangu 1, o corredor que dá acesso às galerias. Essa porta só é aberta quando a de trás já foi fechada. Essa já é a quinta porta. E aqui do lado esquerdo, mais um detector de metais. Deve apitar por causa do microfone, né? Das 48 celas, 19 estavam vazias. É que a todo instante chegam presos à penitenciária. Detentos que cometeram faltas disciplinares dentro do sistema carcerário são levados para Bangu 1, a penitenciária do castigo. Bangu 1 tem 4 galerias idênticas. Cada galeria possui 12 celas individuais, 6 de um lado e 6 do outro. O preso aqui tem direito a banho de sol, apenas 2 horas por dia neste corredor interno. E durante o banho de sol, ele é monitorado por 10 câmeras e também por um inspetor, que fica aí, atrás deste vidro blindado, dentro de uma sala de vigilância. Cada cela é trancada por 2 cadeados e uma trava de segurança. Veja como é o procedimento para a abertura das portas. Pelo rádio, o inspetor chama um centro de monitoramento, que fica num outro prédio dentro do complexo. Controle a abertura da galeria alfa. A galeria será reaberta, hein? De lá, um operador libera as travas e abre as portas solicitadas. Com um simples toque na tela, ele pode abrir todas ao mesmo tempo. As portas de ferro são abertas e se chocam contra as paredes de concreto. Dez presos são trazidos para a galeria onde nós estamos. Eles vão experimentar algo muito ruim pelos próximos dias. A gente fica se imaginando como é passar 22 horas por dia confinado num cubículo de 3 metros por 2. É o que a gente vai provar agora por alguns minutos. Vamos fechar a porta da cela e vamos ver qual é a sensação. Silêncio aqui dentro. Mais ou menos escuro, tem apenas uma entrada de luz ali em cima. E é de fato muito pequeno, só tem espaço para essa cama. É uma cama de concreto com um colchonete. Logo ali atrás, a mesinha também de concreto. Uma divisória e ali um chuveiro com o chamado boi para as necessidades. Só a imaginação já gera uma sensação de claustrofobia, uma aflição. Deve ser algo horroroso, deve ser algo terrível. Acho que já deu, né? Já deu para sentir. Vou sair logo daqui. Rogério Blanc, diretor da unidade, recebe os novos internos. Ele dá o recado. As regras são rígidas. Não pode riscar a parede, não pode sujar a cela de vocês. A cela de vocês tem que permanecer limpa. Vocês têm que permanecer de cabelo cortado e barba feita. Os presos são obrigados a trocar de roupa. Pega esse teu material, entra na cela. É um kit com camiseta, calça, chinelo e itens de higiene pessoal. Você pega aqui o kit e entra. Rápido. Antes de vestir a roupa, todos serão revistados. Aguarda aí, retira toda a roupa. Levanta o braço, abre a boca, agacha, levanta, vira de costas. O que esses presos teriam feito na outra penitenciária para merecer o castigo? O que houve lá? Tentou uma força. Fala mais alto. Tô tendo uma fuga. Tentou a fuga? Sim, senhor. Como é que ia ser essa fuga? Pelo túnel. Túnel? Sim, senhor. Quem é que tava cavando o túnel? Eu. Só você? Sim, senhor. O cabeça do grupo e os outros 9 comparsas vão cumprir uma sanção disciplinar.
É uma sanção por quanto tempo? Até no máximo 30 dias. Se todos forem considerados culpados, eles vão ser condenados no máximo até 30 dias, que vão permanecer aqui. E dependendo da disciplina deles, que pode se encerrar em 30 dias, senão isso aí pode ser prorrogado. O diretor dá um último recado antes de fechar as celas. Não quero nenhum tipo de problema na galeria de vocês, tá? Tá entendido? Tá muito fraco, tá entendido? Sim, senhor. De novo pelo rádio, um inspetor aciona o centro de monitoramento. O operador fecha as 12 celas ao mesmo tempo. A batida das portas contra a parede é de assustar. Os presos não têm direito a aparelho de TV. Também não podem acender ou apagar a luz da própria cela, pois a lâmpada fica do lado de fora, sem interruptor. Naquele bairro, na zona oeste do Rio, a temperatura já passou dos 43 graus. Ainda assim, em Bangu 1, o detento não tem direito a ventilador. Existe alguma transgressão de direitos humanos dentro de Bangu 1? Não. Bangu 1 tem a área permitida, que é prevista em lei, de 6 metros quadrados por preso. Ele tem o banho de sol dele com a mesma carga horária que é da lei de execuções penais. O que Bangu 1 traz de desconforto para o preso é um aparelho de televisão que não é direito, é uma concessão. Eventualmente um ventilador, que também não é direito, é uma concessão. As celas têm o arejamento normal, que a própria natureza dá em Bangu 1. A gente entende que esses outros tipos de conforto são para aqueles presos que efetivamente estão merecendo. A penitenciária de Bangu 1 também é hoje destinada a homens punidos com o chamado RDD, o Regime Disciplinar Diferenciado. A Justiça recomenda o RDD para detentos que cometem crimes de dentro da cadeia. Passa à frente. Frente para o fundo. A disciplina lembra a de um quartel. A disciplina é a única maneira para ele poder sair daqui e continuar a vida dele no cárcere até conseguir a liberdade. Teria Bangu 1 se transformado numa penitenciária cruel e realmente à prova de fugas? Hoje, a maneira que Bangu 1 está, hoje em dia ninguém foge. A estrutura de segurança que a gente tem, a capacitação do servidor, hoje aquilo não ocorreria aqui. Se a rebelião de 2002 ocorresse hoje, uma decisão seria tomada: chamar o grupamento de intervenção tática. A tropa invadiria a penitenciária pelo passadiço lateral para evitar um confronto armado. Um pequeno grupo avança e dispersa os amotinados com bombas de efeito moral. Um segundo grupo, com mais homens, chega à entrada da unidade. A partir daquele ponto, a instrução não se dá no ambiente real, mas numa cadeia cenográfica. O grupamento simula uma ação parecida com a rebelião de verdade, quando pessoas foram feitas reféns. Atiradores disparam balas de borracha, enquanto a tropa se dirige para o interior da cela. É preciso conter o preso que está com arma de fogo. Para isso, é usado o cachorro. Repare como o animal ataca. O suposto agressor é imediatamente algemado. A gente não atua repressivamente em cima daquele interno que não nos traz ato de indisciplina. Então, se tem uma indisciplina ocorrendo, ela vai ser prontamente reprimida, de forma a trazer a ordem novamente para a unidade, sem afetar as demais celas. O cachorro treinado para esse tipo de ação tem que ser forte e ter um comportamento que intimide qualquer um. Mas um Machida, forte ele é, mas que doce de criatura. Ele veio para o complexo penal por acaso. A Secretaria de Administração Penitenciária comprou um cachorro que seria mais tarde treinado para ações de intervenção, que é o Thor. É o irmão do Machida.
E o Machida, filhotinho, tinha um problema de saúde grave, um problema na coluna. Ele jamais poderia ser utilizado para esse tipo de ação. Exatamente. Aí o dono do Machida deu o cachorro aqui para o pessoal de Bangu. Ele veio de graça. Veio de graça, veio de graça. E com esse problema, ele ainda tem esse problema na coluna, então a gente teve que utilizar ele no faro, que não tem impacto, não tem nada, utiliza apenas o faro dele, o narizinho. E com isso, hoje o Machida, ele é a excelência aqui no canil. A instrutora nos mostra como treina os filhotes do canil. A gente introduz a bateria na bolinha, né? Esconde ela aqui. E com isso a gente faz o seguinte, esconde a bolinha e começa a brincar com o filhote. E o filhote vai achar o brinquedo dele e com isso também o odor da bateria do celular. Vamos fazer um teste para ver se o Machida está mesmo bom de faro. Escondemos o celular e soltamos o bicho. De um jeito próprio, Machida sinaliza à instrutora que encontrou o que procurava. Cadê? Cadê, Machida? Cadê? Isso! Paga a bolinha! Ele senta e ela já sabe que ele encontrou alguma coisa. Sentou, olhou, uma banada de cauda diferente, um olhar diferente. Ela já sabe que ali tem alguma coisa que é para ele, né? É o que ele quer. Note a diferença. Busca. Isso. Cadê, garoto? Busca. Isso. Quando Paco, um pastor belga, sente cheiro de munição, parece cavar com as patas da frente. A munição. Voltemos ao Machida. Mais um teste para o caçador de celulares. Missão dada, missão cumprida. Sentou. Como recompensa, Paga. Machida ganha o direito de brincar com a bolinha. Nem parece que ele nasceu com problemas de coluna. Terceiro teste, dessa vez num cenário que imita o verdadeiro local de trabalho. Vamos ver nesse ambiente aqui onde a gente pode esconder o telefone celular da equipe. O Machida está aí do lado de fora, ou seja, não está vendo o que eu estou fazendo por aqui, onde eu estou andando. Aqui no cantinho tem um buraco aqui, pode ser interessante esconder aqui. É difícil para ele. Vou lá chamar o Machida. Opa! Sentou. Agora o simpático xará de Lyoto Machida, o campeão de artes marciais, está sendo treinado para farejar algo ainda menor, o chip do celular. São moléculas, partículas de moléculas que são liberadas, né, do plástico ou da bateria do celular, que pra gente não sente cheiro de nada. Vai sentir o cheiro de quê? Mas